As inteligências artificiais têm se tornado cada vez mais comuns. As IAs oferecem várias vantagens, como a capacidade de processar grandes quantidades de dados de forma rápida e precisa, automatizar tarefas rotineiras e fornecer respostas personalizadas. No entanto, o convívio com as IAs também apresenta limites e desafios. Uma das principais preocupações é a perda de empregos devido à automação, especialmente em setores que envolvem tarefas cotidianas. Além disso, as IAs podem ser vulneráveis a erros e vieses, o que pode levar a decisões injustas ou discriminatórias. No Entre Assuntos de hoje, vamos falar sobre o convívio com as inteligências artificiais. Para conversar sobre inteligência artificial, eu recebo aqui o professor doutor Wellington Aguiar. Seja muito bem-vindo à Opinião CE, ao programa Entre Assuntos, professor. Bom, uma coisa que eu gosto sempre de levantar é que a inteligência artificial é uma técnica que já vem sendo moldada há muitos anos. Na verdade, as técnicas de redes neurais são pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. Só que, na época, não existia computadores com capacidade para processar grandes volumes de dados. E só a evolução da tecnologia, com aumento da capacidade de processamento, de armazenamento, a quantidade de dados coletados, é que possibilitou que fossem sendo processados e gerados novos conhecimentos. Então, esse momento ele é muito adequado, eu digo esse momento, mas já há 10 anos atrás, nos últimos 10 anos, as empresas passaram a usar mais a tecnologia, esta tecnologia, porque as condições computacionais permitem fazer isso hoje, né? A gente vive num momento meio que de transição, até porque a gente tem aí populacionalmente uma população que conviveu com uma era totalmente com pouquíssima tecnologia e agora uma geração com uma explosão tecnológica, né? Esse entremeio aí, ele é viável, inviável, ele facilita ou ele dificulta essa introdução da IA? A gente costuma dizer assim, tem a geração que já nasceu com a telefonia celular funcionando e tem a geração anterior que usou o telefone público, usava o telefone de ficha. Então, a gente vê essa quebra de paradigma nos jovens de hoje, que já nascem com o celular, já nascem as crianças brincando com o smartphone, e todos esses equipamentos já vêm com tecnologia de IA embutido. Então, essa geração já vai crescer usando essas tecnologias e se adaptando para o mercado, para o ensino. E os mais antigos têm que se adaptar, têm que se atualizar, e para isso a gente vai ver muitos casos de profissionais que vão ficar para trás e outros vão acompanhar. Professor, eu ia perguntar justamente isso, qual o impacto, né? Como funciona a IA e qual o impacto da implantação na vida, na prática das pessoas no dia a dia? Pois é, eu tenho feito assim, algumas pesquisas científicas usando IA, e o que a gente observa é que em vários setores ela vai dar uma ajuda imensa para os profissionais. Em alguns casos, vai selecionar mais os empregos. Então, algumas atividades que eram feitas de forma repetitiva, principalmente, a IA vai conseguir executar até com mais capacidade, mais assertividade, e isso pode ser que gere algum desemprego, principalmente em atividades repetitivas. Existe uma técnica que usa IA, que é o RPA, que é o processamento automatizado, que coisas assim rotineiras e repetitivas, a IA consegue executar e, infelizmente, vai gerar o desemprego. Então, os jovens têm que se preparar para usar essa IA em benefício das empresas e da vida dele mesmo. Né? Isso abre uma janela aí para um novo redesenho, talvez, de mercado? Certeza. E a gente está vendo até nas universidades, nas escolas, esse debate de como é que se utiliza essas novas tecnologias na formação dos jovens.
Agora, recentemente, tem uma legislação proibindo o uso de smartphone dentro das escolas, durante o período de aula. Então, tem muita coisa que ainda está sendo redesenhada e que a gente vai ver esses impactos daqui, sei lá, 5 anos ou 10 anos. Professor, um ponto que é bem polêmico é a questão da confiabilidade, né, da ética dentro do uso da inteligência artificial. A gente sabe que toda tecnologia ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Como é que fica essa relação, esse nível, essa linha tão tênue aí? Porque aí é a relação entre homem e máquina. Esse é uma fase do estudo e do levantamento, não só da IA, mas de todas as tecnologias, que é chamado na filosofia de deontologia, que é o estudo da ética, é o estudo do fazer correto, de se usar para a forma correta. E toda tecnologia, toda técnica, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A gente está vendo aí surgir uma nova técnica, que é a computação quântica, que vai aumentar a velocidade de processamento em 1000 vezes. É uma coisa que o ser humano não consegue nem imaginar o que é uma coisa que você faz em 1 minuto e vai ficar 1000 vezes mais rápido. A gente não consegue nem imaginar como é isso. Só que essa técnica ela pode ser usada para processar grandes volumes de dados sobre o genoma humano, que vai trazer benefícios na solução de doenças, geração de medicamentos, mas ela também pode ser usada para quebrar criptografias de seguranças bancárias e de identificação de pessoas. Então, todas essas técnicas têm que ser muito bem legisladas, com controles, porque vai ter gente que vai usar para o bem e vai ter gente que vai usar para o mal. Era a preocupação de Santos Dumont quando criou o avião, porque ele ficou muito feliz porque iria ter o transporte de pessoas, mas ele ficou muito triste quando começou a ser usado para a guerra, para soltar bombas. Então, quer dizer, o avião é usado para o bem, mas pode ser usado para o mal. De repente, essa construção desse caminho ético do uso da inteligência artificial, ele passa pela educação? Tipo, já que a gente está formando uma geração, hoje a gente vê nas escolas aulas de informática, robótica, enfim, muita coisa de tecnologia, de repente inserir aí muito cedo o uso correto da tecnologia ainda na formação educacional? Sim, eu acredito, não só para os jovens, mas também para os idosos, porque os idosos são aqueles que não tiveram o uso diário, cotidiano dessas tecnologias e agora eles estão perante um momento que vai sacar o dinheiro da aposentadoria, tem que usar um aplicativo de banco, vai num caixa eletrônico ou precisa fazer um Pix para fazer um pagamento, e aí eles ficam muito vulneráveis aos fraudadores. E aí precisa ter um trabalho muito grande, e isso é uma coisa que a gente bate nas universidades, para nos projetos de extensão divulgar conhecimento para grupos de idosos, grupos de semi-analfabetos, porque é o que a gente chama do analfabeto digital. Então a gente precisa atualizar essa população, porque é a população que está mais disponível para golpes. Essa utilização da IA, ela pode ser aplicada em todo e qualquer segmento? As pesquisas indicam um uso mais direcionado para algum tipo de segmento? Eu queria que o senhor situasse aí as pessoas, até que ponto ela pode ir, é infinito, enfim? Eu acho que o que eu vejo vai depender só da criatividade humana de utilizar, porque pode ser aplicada em todas as áreas. Eu, especificamente, eu faço muita pesquisa na área da saúde, porque, embora sendo profissional de tecnologia há mais de 40 anos, quando eu fui fazer o doutorado, eu fui fazer pesquisa na Faculdade de Medicina, aqui na UFC. Então, as minhas aplicações foram mais voltadas para a saúde. Mas o que eu posso dizer assim, a IA ela tem uma capacidade de processamento de grandes volumes e de extrair conhecimento desses grandes volumes, com uma facilidade que para o ser humano, um grande volume de dados, é difícil de encontrar características ou padrões em grandes volumes.
E a IA, os algoritmos, têm essa facilidade. Então, eu vou dar um exemplo que é bem atual. Estamos completando 5 anos da pandemia de Covid-19. E em 2020, eu tinha acabado de concluir o doutorado e veio a pandemia. E uma colega de Sobral, lá do município de Sobral, me ligou pedindo ajuda para fazer uma pesquisa lá, porque estava morrendo muita gente lá. Então, nós começamos a fazer esse trabalho de uso da IA, aqui na saúde, um exemplo, né? E a ideia era a seguinte: a partir dos dados de pacientes em atendimento e dados de pacientes que tiveram desfecho de óbito, a gente usar a IA para identificar nos pacientes em tratamento quais os que tinham maior probabilidade de óbito, para que antes que acontecesse, a gente pudesse dar um atendimento especializado para esses pacientes. E nós fizemos isso, um grupo de pesquisa que eu participei, tive o prazer de participar, lá em Sobral, e eu acredito até que Sobral foi uma das primeiras cidades do Brasil a usar inteligência artificial na Covid, porque quando foi em março ou abril, a gente já estava fazendo uso dessa aplicação. Quer dizer, uma aplicação importantíssima, eu não sei nem mensurar quantas vidas a gente pode ter salvado, mas houve um impacto na forma de trabalhar de Sobral. Isso está na saúde. Agora vou para a educação, vamos ver na segurança. Um outro caso que a gente tem utilizado em pesquisas. A partir de dados de acidentes de moto, a gente poder predizer onde é que vai ter um novo acidente hoje à noite em Fortaleza com a chuva. Então, quer dizer, mas precisa ter muitos dados. Se não tiver os dados, a IA não tem como aprender e não tem como predizer o futuro. Então, você alimenta a IA de informações da vida real para que ela faça essa leitura como se fosse, vamos falar de uma forma mais simplificada, um grande cérebro artificial sendo alimentado aí é como se fosse um aprendizado de uma vida toda de forma muito rápida. Exatamente. Você usou o termo correto, que na computação a gente chama. Aí ela tem o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. O supervisionado é esse, que é um aprendizado que ela usa dados anteriores para, nesses dados anteriores, encontrar um padrão e poder predizer o futuro. Isso é uma área da inteligência artificial. A outra é o aprendizado não supervisionado, que é um tipo de algoritmo que você entrega os dados para ele e ele trabalha para você sem você dizer nada. Vou dar um exemplo que a gente utiliza em tratamento de tuberculose, por exemplo. Você tem pacientes em tratamento de tuberculose e, a partir dos dados desses pacientes, a gente pode fazer um agrupamento de pacientes por características semelhantes. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho 1.000 pacientes em atendimento e eu posso fazer um estudo estatístico desses 1.000. Vai ter um valor significativo, mas eu posso usar o aprendizado não supervisionado para entregar esses 1.000 dados para ele e o algoritmo vai agrupar, por exemplo, em 4 grupos pacientes semelhantes, com características semelhantes. Por exemplo, vai ter um paciente que é formado por jovens da periferia, sem empregos, analfabetos. Vai ter um outro grupo que vai ser de idoso, com um grau de instrução elevado e que mora na região A de Fortaleza. Então, o algoritmo, a partir das características, ele consegue agrupar. Na hora que você agrupa, eu consigo fazer planos de ações mais direcionados para aquele grupo. E aí vai ter uma assertividade muito maior. Então, professor, com relação ao acesso a essa tecnologia, né? Qualquer pessoa pode ter acesso? Como é que é o acesso à criação de inteligências artificiais específicas? Como é que funciona essa construção desses caminhos? Tá. Bom, aí eu faço uma divisão de águas. Você vai ter quem constrói, que é quem faz a inteligência artificial, que é quem utiliza linguagem de programação, lógica matemática,
álgebra linear, são os desenvolvedores, os cientistas de dados. Esses são os que constroem, que é um pouco do que eu faço nas minhas pesquisas. E tem um outro que é quem utiliza, que é quem vai pegar a IA já pronta, a ferramenta pronta, e vai utilizar no seu dia a dia, como os jornalistas utilizam hoje, usando o ChatGPT, o DeepSeek, fazendo perguntas e pedindo informações, e aquela IA já está pronta, porque algum desenvolvedor criou. Então tem quem constrói e quem utiliza. Essas são uma divisão que tem que ser bem feita, porque fazer exige uma experiência, um conhecimento da técnica da computação. São os desenvolvedores, analista de sistemas, cientista de dados, é uma área. Conhece de banco de dados, principalmente. E tem uma outra área que é quem vai utilizar, que tem muitos recursos prontos, excelentes. Por exemplo, eu gosto de estudar línguas, então, para estudar línguas, tem várias ferramentas que auxiliam hoje a você estudar língua. Eu gosto de dizer uma coisa para os alunos, que é o seguinte: hoje em dia, só não estuda quem não quer, porque o conhecimento está disponível nas redes sociais, no YouTube, e-books, então você tem acesso a tudo. Eu me lembro quando eu fazia faculdade aqui na UFC, com 17 anos, eu tinha que colocar o meu nome na lista para pegar um livro que estava já alugado. Verdade. Então, era só com livro de papel. Hoje não, hoje o conhecimento está aí, está disponível para toda a população. A tecnologia traz esse ponto que é importante a gente trazer essa reflexão sempre, né? Que é essa democratização. A gente fala de um mundo aberto, né? O planeta aberto ali na palma da mão, porque você tem o acesso à internet, você tem acesso a tudo, praticamente, né? E a gente colocou aqui um pouco antes a questão ética, de como você vai usar aquilo, que aí são outros caminhos que têm que ser construídos a partir de uma educação mesmo tecnológica e uma educação humana também, né? Porque você coloca ali os seus princípios, os seus valores, quando você utiliza qualquer coisa na sua vida, né? Então, nesse ponto, eu acho que há um encontro, uma convergência entre homem e máquina que, para além apenas da tecnologia, né? A gente fala muito de tecnologia como se fosse algo à parte, como se o homem fosse algo, uma coisa, a tecnologia outra, mas eu enxergo, me corrija, professor, se eu estiver errada, que em nenhum momento isso pode ser dissociado, até porque um é feito por outro, então assim, há um caminhar junto, até para legislar tudo isso, precisa ter uma pessoa fazendo, alguém tem que pensar aquilo. Então, esse caminho ele é sempre convergente. Sim, certeza. É naquele ponto que a gente falou das questões éticas, da deontologia, que precisa ser usada para o bem. E, infelizmente, a gente vê em alguns momentos sendo utilizada de forma negativa. Vou dar só um exemplo. No ano passado, acho que foi em novembro, no Rio de Janeiro, estudantes de uma escola de ensino médio filmaram as colegas no momento de recreio e usaram uma ferramenta que essa ferramenta retirava a roupa das meninas e mostrava um vídeo como se aquelas meninas estivessem despidas. E divulgaram isso nas redes sociais. Isso causou um transtorno enorme para essas garotas. Algumas entraram em depressão, não queriam sair de casa. Então, foi um crime de invasão que foi feito com essas garotas. Isso é terrível. E é uma ferramenta disponível no mercado, que esses alunos, estudantes de ensino médio, usaram. Um outro caso foi nos Estados Unidos, que uma manhã, durante um dia de manhã, saiu nas redes sociais uma foto de uma bomba explodindo no Pentágono. Acho que foi no Pentágono. Devido a isso, as bolsas de valores amanheceram em queda. E só às 10h30 da manhã, 11 horas da manhã, foi sair a notícia que aquilo era uma imagem montada por inteligência artificial. O que me chama a atenção... Mas já causou prejuízo. Total. Né? O que me chama a atenção também, professor, é que depois de pronta a tecnologia, a velocidade com que ela se desenvolve, com que ela pode ser utilizada, é uma velocidade absurda de evolução. E a nossa velocidade do mundo real, aqui do mundo
não virtual para acompanhar e legislar isso aí, ela não acompanha. Então, há uma disparidade, talvez a gente precisasse de uma inteligência artificial para ajudar nisso. Como eu vou legislar sobre esses casos e como eu vou acompanhar, porque a sensação que se tem é de que um mundo ainda sem uma legislação específica, embora tenha, que a gente sabe que existe, mas é como se a velocidade com que a tecnologia roda seja infinitamente maior do que a velocidade da vida real. E isso daí tem um termo, até um tipo de, vou chamar de doença dos tempos modernos, que é chamada síndrome do impostor. E esse tema é porque o profissional, pode ser o profissional da computação ou da comunicação, ele alguns profissionais começam a se sentirem inferiorizados, porque não consegue acompanhar toda a evolução que a tecnologia tem. Então, vou falar aqui em termos de programação, tem dois programadores ali conversando, aí um diz assim, rapaz, estou usando a linguagem Python, a biblioteca X. Aí o outro diz assim, rapaz, tu ainda usa essa? Por que tu não usa a Z? Aí o cara fica pensando assim, rapaz, já saiu essa biblioteca, eu vou estudar esse tema. Aí começa a estudar, aí na outra semana, conversando com outro cara, o cara diz, não, pai, não usa isso não, já tem a biblioteca Llama que tu podia usar e tal, ele diz, eu vou estudar essa. Ele fica tentando acompanhar, mas é tão rápido, e são tantas tecnologias que surgem, que causa essa síndrome do impostor. O cara fica se achando inferior ou que não consegue acompanhar tudo que acontece. Isso tem na medicina, tem na comunicação, é um problema dos tempos modernos que tem uma enxurrada de produtos, serviços, tecnologias o tempo todo surgindo e às vezes você fica se sentindo assim, pô, tô atrasado, embora você esteja sempre buscando mais conhecimento. Professor, as pesquisas também vislumbram, pesquisa o futuro, o que é que vai mudar, como é que o senhor enxerga, para além das novidades tecnológicas, como é que o senhor enxerga o planeta, o uso, as pessoas, o mercado, a vida, daqui a alguns anos, com toda essa explosão tecnológica? Tem muito para acontecer. As tecnologias ainda não foram esgotadas, não foram utilizado tudo. Então, tem vários conhecimentos que ainda vão ser divulgados. Eu cito, por exemplo, a teoria da complexidade, que é a teoria do caos, que são conhecimentos que vão ser debatidos ainda e que, se você pega esse conhecimento e aplica inteligência artificial, por exemplo, junto com computação quântica, isso vai dar um novo ambiente que eu não sei nem dizer onde é que a gente vai chegar. No momento, a gente não sabe onde vai chegar. Tem a teoria dos fractais, que o professor Júlio, foi meu professor, que gosta de debater esse tema, é um outro conhecimento. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, o que está acontecendo, mas que as pesquisas daqui a pouco vão apresentar. Qual a orientação que o senhor daria para quem é um cidadão comum, simples, que quer utilizar a tecnologia, que quer estar inserido nesse mundo moderno com segurança? É ficar atento a tudo que vai sendo divulgado, principalmente na sua área profissional, procurar conhecer, procurar informações com profissionais qualificados e, a parte da segurança, tenha sempre um pé atrás, principalmente quando você vai colocar o seu CPF, o seu nome, porque é nesse momento que você se abre ao mundo tecnológico. E aí, como eu disse, tem gente boa e tem gente má, que pode usar para o bem ou para o mal. Mas como fugir disso? Porque hoje em dia nossos dados assim, é muito difícil. É muito difícil. Para tudo você tem um cadastro, para a mínima coisa que você faça, você tem que colocar ali as suas informações básicas. Essa proteção digital, ela é muito complexa. É muito complexa. Vou dar uma dica que eu dou para meus alunos, uma coisa simples para se fazer. Toda vez que você receber uma encomenda em casa, que vem ali na etiqueta
o seu nome, endereço, às vezes vem um CPF, rasgue, picote, risque. Não jogue aquilo no lixo diretamente. Existe um tipo de etiqueta que é chamado DANF simplificado, que é uma etiqueta que vem no produto quando você compra pela internet. Aquele DANF simplificado tem sua vida toda. Com os dados que tem ali, um criminoso pode abrir uma conta num banco, porque tem nome, endereço, CPF, telefone, e-mail, tem tudo ali. E os bancos digitais hoje você só precisa disso, né? Então você tem que receber, abrir o seu pacote, risque, picote, que é para ninguém poder acessar aqueles dados. Isso é o mínimo que tem que ser feito. A gente fala da proteção da pessoa, mas assim, a gente também tem que pensar, professor, na proteção das instituições, né? Elas também têm que se cercar. Tipo, é muito fácil abrir uma conta, mas as empresas elas têm se preocupado com isso também? Têm usado as inteligências artificiais nesse sentido? Eu acredito assim, não muito a inteligência artificial, mas a própria tecnologia de segurança da informação, criação de senhas que não podem ser repetidas, senhas com letra, número maiúsculo, minúsculo, caracteres. Tudo isso dificulta os ataques de criminosos. Então, as empresas têm que estar o tempo todo se atualizando nessas questões de segurança cibernética, porque os criminosos estão aí e são terríveis. Tá? Professor, quem quer começar a investir nessa área de inteligência artificial para fins de mercado ou mesmo para conhecimento pessoal, para usar no seu dia a dia, como começar? Qual é o caminho ali, o beabá a ser seguido? Olha, tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que procurar os cursos sobre o tema, tem que procurar quem é graduado, procurar fazer especializações sobre o tema, cada vez mais. Nós estamos lançando no IBEC uma especialização sobre inteligência artificial, no qual eu sou, coincidência, que eu sou o coordenador desse curso, juntamente com a professora Odecília, e a ideia é preparar os profissionais para esse mundo tecnológico que não tem mais volta. Ele vai estar disponível. E você, como profissional, vai utilizar ou não vai utilizar. Os que vão utilizar vão estar 2 ou 3 passos à frente. Então, tem que procurar fazer curso, tem que ler sobre o tema e buscar informações em origens seguras e confiáveis. Há uma demanda crescente, professor, por essa? Muito. A gente vê, tanto nos cursos de graduação, como nos cursos de especialização, mestrado, porque a gente está vendo que traz um retorno muito grande para as organizações e para a sociedade. Então, usar pesquisas e projetos que contenham inteligência artificial traz um retorno muito grande para a sociedade, tanto para empresas, para faturarem mais, como para o poder público ou para a sociedade, para trazer uma vida melhor para as pessoas. Professor, quando a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, eu disse, meu Deus, inteligência artificial me dá até medo. Eu falei essa frase para o senhor. Eu queria fazer a última pergunta, que o senhor trouxesse uma explanação sobre essa questão, dessa questão comportamental também. As pessoas ainda têm uma certa insegurança, é uma coisa que, de uma certa forma, assusta um pouco, porque são muitas informações, é uma gama enorme de possibilidades. Qual a mensagem que o senhor traz sobre inteligência artificial especificamente, que é o nosso tema, de como eu posso me portar diante dela, de o que eu posso esperar, uma análise um pouco de fechamento desse contexto, desse tema? Tá. Eu vou dizer o seguinte, inteligência artificial não é mágica, não tem nada do outro mundo, ela se baseia principalmente em matemática, estatística, álgebra linear, é o que está por trás de tudo isso. Muitos dados, principalmente dados de qualidade, que a inteligência artificial vai buscar conhecimento nesses dados, usando matemática, estatística, álgebra, e gera um novo conhecimento a partir dele. E as pessoas vão usar, na sua grande maioria, para o bem, mas vão ter os criminosos que vão aprender e vão usar para o mal. Então, o que eu coloco, assim como fechamento,
é que é uma tecnologia, como tantas outras já surgiram, mas que pode ser usada para o bem e para o mal. E a deontologia, ela explica esse comportamento humano, que você vai ver, por exemplo, em 93, nós implantamos a telefonia móvel aqui no estado do Ceará. E foi utilizada para o bem, mas depois você lembra que começou a ter golpes sendo usado pelo telefone celular. Então, toda tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal. Vamos ensinar essa nova geração a usar para o bem e buscar origens confiáveis sobre esse tema, para que todo mundo possa usar e a sociedade possa crescer com segurança e qualidade. É isso que eu espero. E a gente pode afirmar que nunca serão só homens e nunca serão só máquinas, né? O caminho aí é de junção e equilíbrio. É longo e de muito aprendizado. Constantemente estamos em aprendizado. Eu estou na computação há mais de 40 anos e todo dia eu aprendo coisa nova. Todo dia tem coisa nova. Eu vou lhe dizer, eu acho que eu fui um premiado na década, em 1980, com 17 anos, começar um curso de computação na UFC. E hoje, 44 anos depois, 45 anos depois, eu estou usando inteligência artificial para a medicina, para a segurança, para a educação. Então, foi um aprendizado que passou na minha frente, aproveitei, continuei sempre estudando e sempre aplicando, e estou aqui atualizando, colhendo os frutos, falando sobre isso. Então, espero que meus alunos que vão estar me assistindo, são muitos alunos de graduação, de especialização, de mestrado, que sigam esse caminho, que estudar e trazer benefício para a sociedade é uma alegria, uma felicidade enorme. Professor, muito obrigada, foi uma honra recebê-lo aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo, estamos sempre de portas abertas e muito obrigado pela participação. Tá bom, eu que agradeço e fico à disposição para debater sobre mais temas. É um prazer. Obrigada. A gente fica por aqui e até a próxima.